A linguagem C para AVR, parte 3. Aqui nesse momento vamos começar agora a tratar de vetores e matrizes. Vetores e matrizes são componentes matemáticos similares àquele que nós vimos no ensino médio. Matriz transposta, determinante de uma matriz, soma de matrizes, tem muita aplicação computacional, mas não é exatamente essa matriz que nós vamos usar. Vamos devagar. Primeiro item. Diferentemente de outras linguagens, não existe o tipo string. String em computação são caracteres concatenados e eu não tenho concatenação de caracteres na forma de um string. Embora C possua algumas ferramentas para manipulação de um texto, tecnicamente o string propriamente dito não existe. Você não pode simplesmente chegar lá e declarar não é um tipo pré-existente. Então o que se faz é o uso de um vetor de caracteres. Lembrando da matriz, que é uma tabela de m linhas por n colunas de variáveis de um mesmo tipo. Então, por exemplo, eu posso ter uma matriz de caracteres, eu posso ter uma matriz de ponto flutuante, o floating point. Nós podemos ter uma matriz até mesmo de matrizes, onde cada elemento é uma matriz. Então é possível fazer essas variáveis, mas você não consegue mudar a tipologia. Só pode ser de um tipo pré-definido. Os exemplos serão bem claros sobre isto. Só que o vetor para nós é bem mais atrativo pelos recursos computacionais que ele oferece. O vetor para nós é uma matriz de uma única linha, com n colunas, contendo variáveis de um mesmo tipo. A matriz com uma única linha na matemática é matriz linha. Para nós, ela vai ser denominada vetor. Como que eu faço a declaração de um vetor? Da seguinte forma. Aqui nós temos o tipo, o nome e o tamanho dele. Aqui o tamanho, na verdade, se refere ao número de elementos que ele vai conter. Quantos elementos você quer de um mesmo tipo em um cara chamado nome? Um exemplo para vocês entenderem seria este aqui, ó. Primeiro, isto aqui é arquitetura. Se você visse aqui, por exemplo, nós temos aqui n elementos, no caso nós temos 11 elementos. Ele sempre vai do zero até o último elemento, nós vamos detalhar isto melhor. E cada um desses compartimentos vai conter um único valor, do mesmo tipo. Aqui, por exemplo, se eu quisesse usar este vetor para guardar algum valor fixo inteiro, idade, por exemplo, tá ok? Podia ser char, não teria problema nenhum. O problema não é este. Nós temos 11 elementos. Se você contar aqui, são 11 elementos, só que assim, int, 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 int. Então você tem o idade da posição 0, o idade da posição 1, o idade da posição 2, até o idade da posição 10. Essa numeração aqui, que indica a posição do caractere ou do elemento dentro de um vetor, é chamado de índice. O detalhe é que o primeiro índice é 0. Em C, todos os vetores começam com a posição 0. Não é opcional. O último elemento da matriz, o último elemento útil da matriz é n-1. Exemplo, se você dissesse, eu quero guardar 20 elementos, então ele vai do 0 até o 19. O primeiro é 0 e o último vai ser 20 menos 1, 19. Então, do 0 ao 19, eu guardaria estes elementos. No caso do nosso exemplo, eu quero guardar 11 elementos que vão de 0 a 10. Como que eu faço uma atribuição? Como é que eu guardo um valor dentro de um vetor? Bom, você não pode dar um valor para o vetor. Você precisa dar um valor para uma das partes do vetor. Então, exemplo, se eu posso guardar 11 elementos, aqui, por exemplo, eu tenho um vetor cujo nome é letra. Na posição 9, eu quero guardar o A maiúsculo. Então, dá para pressupor que este vetor chamado letra cabe aqui caracteres. Então, é char. Então, na posição 9 do vetor letra, eu quero guardar um char, que é a letra A maiúscula. Como que eu faço numa tomada de decisão? Também não é tão difícil.
Você pergunta assim, se letra da posição 0 é igual, não esqueça que isso aqui é diferente deste, este é atribuição, este é condicional, se letra da posição 0 é igual a C maiúscula, isso seria o if. O problema é que a linguagem C não confere o limite do vetor. Então, por exemplo, se você declarar que vai usar 11 elementos e quiser guardar na posição 12, ele pode até aceitar, mas o estrago que ele vai produzir é complicado. O problema não é você errar, o problema é você não saber disto. Então agora você já sabe. Funções. Bom, toda função matemática, o C é uma linguagem construída para atender cálculos de física, de matemática, de engenharia, e consequentemente ele tem um comportamento muito parecido com matemática, onde y igual f de x. C também é formado, portanto, por funções. Veja, a soma, o resultado da soma, vai ser a soma de pelo menos 2 elementos. Claro que você pode construir funções muito maiores, com muito mais informações, mas observe a presença do parêntese. Isto é clássico em matemática. Aqui, um programador normal olharia, olha, vou fazer a soma de A mais B. Eu não preciso ensinar detalhes para ele. O nome, geralmente, é bastante informativo. Não se pode somar um número só. Ah, eu quero somar o A com o A. Não tem problema. A, A resolve o seu problema. Ok? Vamos em frente. Temos mais informações. O nome dela, procure usar sempre um nome simples. Por se tratar de uma linguagem estrangeira, ao Brasil, é claro, eles normalmente programam em inglês. Então eles não reconhecem nos compiladores estrangeiros, vamos chamar assim, comandos que tenham qualquer coisa que não seja letra, número e, no máximo, o underline ou underscore. Vou dar uma rasurada aqui no cantinho. O underscore é isso aqui. Eu quero uma variável que vai somar soma de. Então ela se chamaria soma do junto, ó. Você pode, se você quiser, criar o soma e já digitar o D em seguida, somade, mas se você quiser separar, você pode usar aquele traço de baixo. Ele está normalmente do lado do zero no teclado normal, e aqui você escreve o restante do nome dele. Soma de. Criei uma função utilizando as regras do jogo. Não tem espaço entre as letras, não tem caracteres estranhos, simplesmente letras, números e underscore. Se você fugir de qualquer coisa disso, você vai ter sérios problemas de compilação. Não vá se esquecer. Os elementos que são colocados aqui dentro têm um nome já conhecido. Tudo que você colocar dentro do parênteses de uma função é chamado de parâmetro. Então o A é um parâmetro. A vírgula separa. Aqui é o fim do comando e o B é outro parâmetro. Então A e B são parâmetros separados por vírgula e o ponto e vírgula marca o final da linha de comando. Aqui cabe outro comentário. Uma linha de comando, ela está apenas em uma linha. Você não pode, que nem no Word, escrever, ele passa automaticamente para a linha de baixo. Não. Você escreve o comando que você quer e dá Enter. Vamos começar por um exemplo. Se você puder observar, os parâmetros para uma função serão passados pelo stack. O stack é uma área de memória. A origem normalmente não é alterada, ou seja, quando eu passo um dado utilizando o stack, a menos que haja alguma regra que mude isto, os dados no stack não serão modificados. Vamos a um exemplo. Aqui tem um código de programa. Nós temos aqui o programa principal aqui embaixo. Aqui nós temos a função e vamos trabalhar ela. Você veja, aqui é a declaração da função, todas as características dela. Aqui você tem a utilização dela. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu vou criar uma área de memória, conhecida como stack. Aqui ela é da área
de RAM estática, portanto ela tem 2048 endereços, onde em cada endereço ela guarda um único byte. Muito cuidado com o abuso no parâmetro de funções, porque você não pode se esquecer que quando você vai passar, por exemplo, uma variável tipo int, significa que ela ocupa 2 bytes. Então uma variável int não dá para ser guardada em 8 bits, porque ela tem 16 bits, são 2 bytes. Então você ocuparia uma única variável guardada na posição inicial. Quem controla este posicionamento é o compilador. Não cabe a nós. Eu mando guardar uma variável, diz que ela foi para a posição 0, sem problema. Isto é transparente para o usuário de programação. Vamos em frente. Quando essa função for executada, ela entende que um dado tem que ser passado para uma função chamada mensagem. Então, o que o compilador vai configurar? Ele vai reservar espaço para guardar este valor. Ele sabe que este valor tem que ser compatível com char, porque quem vai receber isto aqui é um char. Então, isso aqui teria que ser dentro do limite de um char. Um char é um byte. Então, eu vou ocupar o stack para guardar o valor que será passado. Além disto, eu vou precisar também guardar aqui no stack todas as características de endereçamento para saber para onde voltar. Eu não posso ficar voltando nesta linha, senão nunca mais o programa anda. Então, ele vai entrar aqui, vai dar a volta e vai voltar novamente para cá. Correto? Então, como é que vai funcionar isto daqui? Eu vou jogar aqui o dado. Veja, para que eu possa transferir esse 4 para o stack, isso não faz parte do nosso conhecimento, mas ele precisa criar códigos no programa que ele está codificando para poder transferir esses dados para o stack. Depois, ele vai passar o controle para um endereço de memória, na qual está gravada a nossa função. E lá ela recebe um parâmetro. Como ele sabe disso, ele também sabe que este parâmetro que ele está esperando vai vir do stack. Então, alguns códigos serão adicionados para retirar os dados do stack para jogar no B para que eu possa processar aqui dentro. Tá ok? Ótimo. Prossigamos. Quando ele termina o processamento, ele encontra um comando return. E ele descobre que ele tem que voltar return B vezes B. Então ele vai gastar de novo memória RAM temporária para que ele possa guardar o resultado desta operação. Como B é char, ele vai voltar 1 byte. Vai guardar de novo, para isso eu preciso códigos que você não tem que pôr no seu programa, mas o compilador sim. E aí ele vai retornar para quem chamou. É o próximo passo. Para fazer isto, ele vai na pilha do stack e resgata o valor da operação para atribuir para uma variável, desde que o tipo seja compatível. Por exemplo, x é um int. Um int são 16 bits. Eu estou guardando uma mensagem tipo char, que é um byte. Posso guardar um valor inteiro byte em um valor inteiro x. Mas eu gastei código, 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 código. Tudo isto foi armazenado e você não viu. Teu programa estará um pouco maior do que aquilo que você imagina. O void, a única função do void, vocês viram 4 camadas de código. Mas existem funções que não precisam passar código nem retornar nada. Então, quando você coloca a palavra reservada void numa aplicação, tá ok? Ele evita esses códigos adicionais do retorno do stack. Você vai fazer economia de códigos que não foi você que colocou, mas ele precisaria para fazer o programa rodar. Quando você não vai fazer passagem de parâmetros entre um e outro, como é o caso passado, eu utilizaria o void. As prováveis aplicações dele são as seguintes. Primeiro,
Você pode escrever void, o nome da função, e passar parâmetros para ele. Significa que ele não deve retornar nada nesta função. Perfeito? Ele resolve aqui mesmo o que ele tem que fazer. Você pode dar um tipo para a sua função e o nome da função e dizer, não vou passar parâmetros. Isto evitaria código de buscar o dado e devolver o dado. Isto melhora, elimina o trânsito de ida dos parâmetros, menos código. E se você colocar void e void porque você realmente não precisa passar e nem receber informações, então você economiza códigos de ida e volta dos dados no stack. Isso facilita a sua vida e melhora a condição dos códigos. Vou começar com mais um exemplo. Aqui nós temos o código, aqui nós temos algumas coisas interessantes, como por exemplo, aqui está a função func1. Eu quero que você note que aqui embaixo, ela está sendo executada. Nós temos aqui, muita atenção com esse J, eu marquei por isso mesmo, preste bem atenção no J. Aqui uma variável global chamada contador, e é um tipo inteiro. Aqui nós temos uma outra variável chamada i, que é inteiro. Observe que aqui dentro j também é inteiro. Isso aqui é um outro lugar onde eu posso declarar uma variável dentro dos parâmetros de uma função. Quando ela for executada, o conteúdo do parâmetro vai ser enviado. Nós já sabemos que isso se faz através do stack. Ele vem parar aqui dentro do J, aqui o J vai ser utilizado, vai fazer o que tiver que fazer. Até aí, sem novidades. Agora, veja este outro exemplo aqui para você ver as diferenças. Nós temos uma situação parecida. Só que agora nós definimos o tipo int para esta função. E o detalhe, a função está aqui em cima e aqui está o nome dela. Aqui embaixo está a execução dela. Eu quero que você note que o que tem em X aqui vai ser enviado para o A. O que tem aqui em Y vai ser enviado para o B. E o 3.87 para o C. E aqui ele vai ser processado. Não existe retorno para as variáveis, porque mesmo tendo definido um tipo para a função multi, estou informando que com return 0, não vai ser afetado valor nenhum para a volta. Então isso me livra de me preocupar com esse detalhe. Eu simplesmente mando o dado para lá, ele é processado lá e acabou. Não, tem mais um detalhe. Como eu estou mandando um wait, o wait é uma variável inteira e como tal ela tem 16 bits. Mais um port normalmente tem 8 bits. Para piorar, o port C ele não tem o bit 7. Ele não tem 8 bits, ele tem 7 bits, do 0 ao 6. Então, alguns bits serão perdidos. Eu quero explicar que isso aqui é só um exemplo. Não está sendo nem considerado para que é que serve isso aqui. Até porque, mandar 3 números quebrados e guardar o resultado dentro de uma variável inteira? Ok? É só um exemplo, pessoal. Agora, e se eu precisasse ou quisesse que os valores retornassem? Aí nós vamos mudar a técnica. Nós temos aqui uma variável chamada saída e ela é inteira. E, portanto, ela é local, ela está dentro do main. Agora, olha a função como está sendo processada. Eu creio que é a primeira vez que eu mostro um exemplo deste tipo. Se a minha função prod é inteira, eu estou criando uma variável inteira para receber o resultado de prod. E prod recebe 2 valores. Ele vai receber o x dentro do x e o 7 dentro do y. Vai proceder o produto e como tem return e execução de função, então vai haver um retorno. Vamos ver. Saída vai receber o retorno da operação x vezes y. E esta saída vai ser enviada para o port B. É o mesmo problema. Nós temos uma saída inteira, 16 bits. Nós temos um port de 8 bits. É claro que alguma coisa sempre se perde. Aqui o objetivo não era a operação.
Não peguei uma aplicação real. Peguei uma aplicação genérica só para você ver o fluxo dos dados. Uma breve análise, nós podemos dizer o seguinte. Uma coisa que você precisa saber. Se você não especificar o tipo de retorno, o compilador vai considerá-lo inteiro. A nossa função prod do slide anterior, ela era tipo int. Mas se você não escrever nada, ele vai reservar int para ele. E vai reservar códigos para fazer a transferência. Se você não for usar isto, lembre-se, o void é a solução. Outra coisa, o main tem uma restrição. A menos que você faça algo reservado, como colocar void main void, ele normalmente é inteiro. Eu não posso mudar o tipo de main. É característica da programação. Outra coisa, idealmente nós usaremos return 0 para evitar retornos. Idealmente. Porque veja bem, na verdade, o tipo de cada receptor tem que ser especificado na função. Então, quando você define uma função int, você já falou que ela vai devolver um valor inteiro. O return só confirma o que você quer voltar. E depois outra, em microcontroladores, nós podemos sempre usar return ação, como no exemplo anterior. No exemplo anterior, o último comando da função era assim, return x vezes y, para poder retornar o valor. O conceito do protótipo da função é muito interessante. O conceito do protótipo da função foi exigido a partir da sucessora do C chamada C++. Protótipos são opcionais, mas se você usar C++, você tem que usar o protótipo ou a técnica de prototipagem. Nome bonito para uma coisa extremamente simples, é apenas uma questão de organização de códigos. Os protótipos, segundo os estudiosos, permitem que o C forneça uma verificação mais forte das suas variáveis e dos tipos associados a elas. Porém, isto é feito de uma forma difícil. Nós, usuários, nem sempre compreendemos perfeitamente. Vargas, pessoalmente, não vi tanta mudança nisso daí. Também, para mim, se é uma regra simples e que pode ser cumprida, não tem nada demais. Não vi nenhum artigo que me explique o que significa uma verificação mais forte, mas esta é a explicação que eles forneceram. Um exemplo elucida isso de uma forma incrível. Olhe, aqui nós temos todo um conjunto pronto. Você pode ver, deixa eu começar por aqui então. Está aqui o main. Este é o main, é o centro da discussão. As minhas funções até aqui estiveram aqui em cima. Sempre. Agora não está mais aqui. Agora ele está aqui embaixo. Então, quem é esse gajo aqui? Bem, este é o protótipo da função. Porque, de fato, a função prod está aqui embaixo. Este é o código dela. Agora, veja que interessante. Como que eu monto o protótipo? Estou ferrado. Não. Você vem depois do main, cria todas as características da sua função numa boa. Aí você copia esta linha, que é a primeira linha, e cola antes do main, onde você achar interessante, ou às vezes uma função puxa a outra, é preciso ter um pouco mais de organização. Mas normalmente você coloca antes do main sem problemas. Agora, o que faz diferença é o seguinte, veja, esta linha é esta linha daqui, com um agregado, ponto e vírgula no fim. Então veja bem, eu copio a primeira linha, colo aqui em cima, ponho um ponto e vírgula, ponto, criei o protótipo. É um negócio tão simples que nem vale a pena uma justificativa. Seria mais simples se eles tivessem chegado e falado, olha, você vai mudar a partir de agora, vai ser assim. Tudo bem. Só que eu guardei, isso é importante quando se faz uma entrevista, porque o cara, se te perguntar isto, é porque ele quer saber se você entende conceito de programação ou se você está chutando o pé do balde. Preste bem atenção, portanto. Muito obrigado. A gente se vê na próxima. Abraço.